Vamos conversar hoje sobre depressão. Uma doença que, infelizmente, tem crescido descomunalmente, né? Assim como outras da vida moderna, como a síndrome do pânico, as crises de ansiedade. Parece que, à medida em que o mundo evolui, as doenças vão mudando, né? E vão crescendo. E fica uma questão, né? Por que é que tudo isso acontece? E a resposta está justamente no que a gente sempre conversa. Estilo de vida, seus 3 As. E... Bom, mas antes de eu falar, deixa eu dar boa tarde para todo mundo que não almoçou. Aliás, boa tarde para quem já almoçou. Eu já almocei hoje. Isso é meio raro. Estou em tratamento, Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, eu fiz um bate-papo ao vivo aqui com a psiquiatra, a doutora Tamires Cruz. Boa tarde. E ela trouxe não só a experiência dela com a depressão, como o tratamento que ela adota com as pacientes. E essa conversa foi tão boa, foi tão elucidativa, que eu pedi para ela, inclusive, gravar 2 aulas para fazerem parte do programa Meditar 21, que é um programa de meditações que eu tenho, que está lá no nosso blog. Várias de vocês já fizeram. É um programa de meditação criado justamente para que a gente trabalhe gatilhos mentais que acabam com a nossa motivação, com a nossa falta de amor próprio, a nossa falta de autoestima, a nossa desconexão com a gente. É um programa que foi criado para pessoas que passavam por depressão, pessoas que querem aprender a meditar, pessoas que querem fazer da meditação um hábito diário. Enfim, a meditação tem vários benefícios e eu acabei colocando a Tamires lá, dentro desse curso. E muitas vezes, antigamente, quando eu fazia lives, né, eu tô com esse trabalho aqui na internet desde 2016. Então, quando eu comecei a fazer lives lá atrás, eu não falava de ginecologia emocional. A ginecologia emocional veio em 2017. Como palestrante motivacional, né, uma pessoa que sofreu, não só uma, mas muitas fatalidades na vida que as pessoas não querem passar, eu trabalhava especificamente com desenvolvimento humano, né? E meu trabalho era todo focado nas palestras sobre aceitação por conta da minha história de vida, do acidente que eu sofri, que eu fiquei amputada. Então, muitas pessoas com depressão adquiriram o meu primeiro livro, que é o Viva com Leveza. É um livro lindo, é um long-seller. Quem não conhece, a maioria de vocês só conhecem o Poder dos Ciclos Femininos, que foi o livro que saiu esse ano, né? Mas eu tenho um livro desde 2018, que ele fala da vida em geral, não é só para mulheres, não é sobre ginecologia emocional, que chama Viva com Leveza, da editora Gente, que também está em todas as livrarias, né? Então, o meu público era um público que, uma grande proporção de pessoas tinham depressão, né? Era um público que eu cuidava muito. E todas as vezes que eu falava que a depressão não é causada por uma disfunção química do corpo, mas sim um fato vivido que não foi bem elaborado emocionalmente, que me derrubou e que precisa ser visto é a causa da alteração química. Muita gente que tomava medicamento controlado para depressão ficava pé da vida comigo, para não falar outra coisa. Então, eu tinha uma parte de pessoas que me seguiam, que sofriam com depressão naquela época, e que, ao me ouvirem falar que existia uma causa para essa disfunção química, que é dita pela medicina como o fator que cria a depressão na pessoa, né? Falta determinadas químicas no cérebro. O que ocasiona essa falta de determinadas químicas no cérebro não é o próprio corpo que resolve do dia para a noite não fabricar mais, mas sim situações traumáticas, difíceis, sofridas, que eu passei e que, por consequência, atingem o meu corpo. Isso aqui na ginecologia emocional
Para quem chegou agora e deu uma olhada nos conteúdos, para quem está há pouco tempo, para quem está há muito tempo, é fácil de entender que o que eu explico aqui é basicamente como o corpo fala sobre questões femininas que somatizam no sistema ginecológico. Mas quando a gente fala de depressão, né, que não é só para quem tem sistema ginecológico, quando a gente fala de um problema no rim, quando a gente fala de um problema cardíaco, quando a gente pensa num câncer que seja, tudo isso, além do nosso estilo de vida, o que vai explicar é a nossa história. História com H, porque a história é real. Nossa história de vida. As situações que a gente viveu. Eu fiz já live sobre depressão com 2 psiquiatras aqui. O primeiro foi o Davi Sander, de Juiz de Fora, que faz um trabalho lindo, e ele conta que ele tinha depressão desde a adolescência. E que ele trata os pacientes dele lá em Juiz de Fora sem medicamento. A doutora Tamires, que foi a segunda psiquiatra que veio falar do mesmo assunto aqui há 1 mês e meio atrás, contou a história da depressão dela. E ela contou que o tratamento da depressão nunca vai ser medicação. Por quê? Porque a medicação não vai resolver o fato que a pessoa com depressão vai precisar olhar para que ela saia desse estágio de depressão. Só que a gente sabe que não é do dia para outro, né? Do dia para noite, né, gente? Quando a gente tá com uma depressão, eu nunca tive uma depressão. Eu me senti depressiva, que são essas quedas mesmo que a gente tem, e que muitas pessoas têm se assustado quando se vê nesse estado, justamente por a gente estar num mundo onde tudo a gente tem que olhar de um olhar positivo. Eu sou uma pessoa que, no início do meu trabalho como palestrante motivacional, eu sempre trabalhei a mudança de ótica sobre os fatos. Mas eu nunca dispensei o fato de que dores precisam ser sentidas, sofridas, choradas. O luto é necessário e isso tem um prazo. Eu só sempre deixei o meu público muito alerta sobre esse prazo dos lutos, das perdas, das dores. Porque quando isso perpetua muito, né? Não existe muita regra para um luto, mas a gente percebe quando alguém não está bem já faz muito tempo, isso pode ser uma depressão. Então, com essa confusão que a gente tem hoje, com as redes sociais, uma questão que acontece é que a gente sempre acha que a gente tem que estar feliz, né? A gente sempre acha que vamos embora, e é assim a vida. Vão acontecer milhões de coisas horrorosas, coisas que a gente não quer. E a gente vai precisar continuar vivendo. Porém, dependendo das coisas horrorosas, né, é tão forte isso, que isso desequilibra todos os sistemas do corpo, inclusive, claro, o cerebral. Vai faltar a tal química, que é o que a medicina explica que traz a depressão. Mas isso é o quadro no corpo. O que aconteceu com o dono ou a dona desse corpo para ver essa disfunção é que é a raiz da depressão. Então, na minha opinião, Karime, os antidepressivos devem ser utilizados como uma ferramenta. É a mesma coisa que eu falo da pílula. Mesma coisa. Deve ser utilizado como uma ferramenta para que essa pessoa consiga respirar um pouco desse limbo. E, a partir dessa ferramenta, olhar para o que precisa ser visto. Que ela está arrastando na vida e não vê meio de se livrar. Por isso que a depressão vem. Então, a doutora Tamires contou pra gente a raiz da depressão dela. O que ela teve que olhar, quantos medicamentos ela usou. Ela contou essa história. Uma médica, psiquiatra, especialista em depressão, veio aqui e contou pra gente ao vivo a história dela com depressão, quantos medicamentos. Ela não contou na live, mas quando eu conheci ela pessoalmente, ela me mostrou a marca de uma bala no peito que ela tentou suicídio. Então, o caso dela foi muito grave de depressão. Ela tentou suicídio, ela tem a marca da bala que ela deu o tiro nela. E para uma pessoa que chegou nesse ponto
e acabou se tornando uma médica, psiquiatra, estudiosa de todo esse universo para se entender, eu acho que a gente não tem melhores autoridades para falar pra gente de qualquer assunto, a não ser aquelas pessoas que vivenciaram situações as quais a gente está precisando de informação e de ajuda e que estudaram para isso, né? Então, ela tem essa história com a depressão, ela é uma médica e ela veio aqui e explicou tintim por tintim por que é que o medicamento não vai curar a depressão. Mas eu coloco uma vírgula aqui e digo que o medicamento ele tem que ser uma ferramenta para você que nesse momento precisa de um respiro de toda essa situação que está dentro da sua mente, no seu coração, para que você consiga olhar para uma direção, para que você se lembre que os antidepressivos são medicamentos que nos tornam dependentes, né? Então nós ficamos viciados nos antidepressivos. Então vamos usar por um tempo para a gente respirar dessa atmosfera, mas saber que a gente precisa procurar uma psicóloga, um terapeuta, começar a ter um acompanhamento semanal, começar a falar das coisas que eu tô guardando dentro de mim, porque às vezes a gente não sabe o motivo da depressão, a gente não sabe. É tanta coisa que a gente vive na vida, né, que parece que fica um limbo geral e a gente nem sabe mais o que é de tanta coisa que a gente viveu. Então, ter uma escuta ali profissional, imparcial, te ajuda a se ouvir. Eu tenho uma super amiga, a Carol Kepler, ela era uma terapeuta, trabalha com diversas terapias e a gente conversa muito pelo WhatsApp, né? É como se além de amiga, eu sou terapeuta dela e ela é a mesma coisa minha. E a gente sempre fala uma para outra. Às vezes eu tô com alguma coisa na cabeça e eu preciso falar para me ouvir, não é nem para outra pessoa me ouvir. E quando a gente fala sobre questões que estão angustiando, que estão confusas, sobre a raiva, quando a gente coloca essas coisas para fora, a gente consegue organizar as ideias e se perceber como o sujeito da situação. É como se a gente entrasse no lugar do observador, da observadora de nós mesmas. Fica tudo mais claro. Então, não achem que a medicação vai ser a cura da depressão. É que nem o que eu falo sobre a pílula anticoncepcional. Ela não vai curar doenças. Para que a pílula serve? Para bloquear o ciclo da mulher que tem algum problema que está tirando a qualidade de vida dela. Muita dor, muito sangramento. Mas, paralelo a isso, ela tem que fazer esse trabalho que eu ofereço na ginecologia emocional de conhecer o seu próprio corpo, de desenvolver seu autoconhecimento cíclico para ela chegar na raiz emocional dessa doença e a gente ter o tratamento nutricional, que eu já ofereço, e o terapêutico. Que sem o terapêutico, a gente não cura a raiz da doença. Então, o antidepressivo é a mesma coisa. Vai usar para respirar dessa atmosfera e tem que fazer o trabalho de casa. Falar sobre as suas dores. Esmiuçar a sua história. Porque não dá pra gente ficar arrastando uma vida toda dores na alma e no corpo da gente, né? Eu aqui na ginecologia emocional, eu sempre incluo a meditação como prática em todos os meus cursos. Se vocês já fizeram algum curso meu, vocês viram meditação. Eu tenho um curso só de meditação, que é o Meditar 21. Por que ele chama Meditar 21? Porque são 3 ciclos com 7 meditações, dá 21 meditações. O primeiro ciclo é para a pessoa trabalhar a ansiedade, baixar a frequência mental, dormir melhor, respirar mais. Então, ele foi programado dentro da neurolinguística para isso. São meditações guiadas. O segundo ciclo é para que a pessoa resgate todas as potências dela no sentido de amor próprio, autoestima, autoconfiança, força, capacidade de resolver os seus problemas. Traz força. A pessoa revisita a história dela e traz essa força. E o terceiro ciclo é para ancorar tudo que foi trabalhado no primeiro e no segundo ciclo. Se chama Meditar 21.
que é o que a doutora Tamires está lá com 2 aulas, falando sobre tratar depressão sem medicamentos. Quem quiser saber desse curso, gente, pode ir no link da bio da Ginecologia Emocional, que tem o nosso blog. O blog é ginecologiaemocional.org, tá? Digitando ginecologiaemocional.org, vai em cursos, vai ter o Meditar 21. Ele custa R$97. E é uma bênção para quem acha difícil meditar, para quem tem depressão, para quem precisa trabalhar essas questões na vida. Na jornada da reconexão feminina, que muitas de vocês já devem ter feito, que é o curso de iniciação, tem a bênção do útero, guiada, que não deixa de ser uma meditação, né? E quem faz workshop online de ginecologia emocional também tem contato com as minhas meditações através do método 3A, que é para trabalhar amor próprio, autoestima e autoconfiança. Por quê? Porque a gente só muda um padrão de comportamento, uma crença, algo muito enraizado no nosso padrão mental, trabalhando o padrão. Como que eu reverto o padrão? Eu tenho que trabalhar com o subconsciente. E isso é feito através da programação neurolinguística aplicada na guiança das meditações que eu faço, né? Quem participou da Semana da Saúde Emocional ou está fazendo a Semana da Saúde Emocional agora, também está tendo contato ali com 5 meditações do Meditar 21 para experimentar, né? Comecei a meditar com você. Que maravilha ver isso, Sá Noronha. Obrigada por me contar, fiquei super grata em saber disso. Então, a meditação é um caminho. Muitas pessoas que fizeram Meditar 21 relataram que saíram da medicação. Por quê? Porque quando você começa a fazer uma reprogramação mental, quando você revisita a sua história, quando você vê a tua força, quando você tem outra guiança atuando no seu subconsciente ali, você está mexendo com muitas estruturas importantes, alicerces que estão enterrados ali, que a gente acha que a gente não consegue mudar, né? Então, eu costumo recomendar muito a meditação para todas as minhas alunas, para todo o meu público. Eu medito muito e acho que faz parte do meu trabalho oferecer e mostrar para as pessoas que existem formas gostosas e simples de meditar, né? Tô no workshop e fiz a semana também. Que bom, Sá! Tô mergulhando nesse universo maravilhoso do autoconhecimento. Você já veio muito pronta, porque o workshop é o meu principal curso, né? Ele é o curso top que eu tenho hoje. É porque ele é o único onde eu ensino tudo aquilo que eu sei, onde está o método ginecologia emocional. Os outros cursos são cursos de iniciação, um curso de abertura de consciência. O livro, deixa eu pegar ele aqui, O Poder dos Ciclos Femininos. Quem tem? O Poder dos Ciclos Femininos é um livro que chegou em março nas livrarias do Brasil. E ele é um livro que ele desmistifica os ciclos femininos, ele informa, ele traz pesquisas científicas, ele quebra tabus com a menstruação, com a menopausa. Então, cada coisa tem uma função, mas o único trabalho que tem a função de deixar a mulher apta a reconhecer as suas irregularidades ginecológicas, tem todo o trabalho para tirar da pílula. O que é o método de ginecologia emocional está só dentro do workshop, que a Sá Noronha relata que está fazendo. Então, antigamente, eu trabalhava só com workshop. E tinha o Meditar 21 e o Viva Sem Ansiedade, que a Sá Noronha provavelmente está tendo acesso também, porque ela ganhou se inscrevendo no workshop. E aí é muito recente eu ter incluído a jornada da reconexão feminina como um curso de introdução. Mas uma coisa que eu sempre faço é introduzir em todos os meus cursos meditações. Então, o Viva Sem Ansiedade tem meditações, o Meditar 21 é só de meditações, mas tem conteúdo sobre Mindful Eating, comportamento alimentar, e tratar depressão sem medicamentos, da doutora Tamires. A gente tem a jornada da reconexão feminina, que tem a bênção do útero, que é uma meditação. E a gente tem o workshop online, que tem o método 3A, que são as meditações para trabalhar autoestima, amor próprio e autoconfiança, né? As meditações são muito importantes para quem sofre com muita TPM, para quem sofre com ansiedade. A gente já sabe. Não encontrei esse dos 21 dias. É Meditar 21, Paula. Tá lá no blog, ginecologiaemocional.org. É só ir em cursos e você vai encontrar. É R$97 esse programa, é baratinho. É realmente para que vocês façam. E quando a gente faz
Quando a gente inclui um hábito novo, durante 21 dias consecutivos, o cérebro, no 22º, já associa aquilo como da rotina dele e ele requer aquilo. Então chama Meditar 21 para que todo mundo medite durante 21 dias e no 22º volte a fazer o primeiro ciclo de novo e siga meditando. Porque após 21 dias, pronto, você já instalou esse hábito que é incrível, né? E muitas pessoas compram o Meditar 21, depois compram de novo, querem sempre ficar fazendo, mas eu sempre falo que no YouTube tem um monte de meditação guiada. Só saber bem o que você quer trabalhar, saber fazer uma boa busca, e você encontra lá. Então, você que nunca meditou, você que muitas vezes se sente depressiva, você que tem depressão e usa medicação, o mais importante de tudo aqui é a gente ter em mente que a depressão é uma doença, sim. No corpo, ela é uma disfunção química cerebral, sim. Porém, o corpo é a última instância onde uma dor da nossa vida vai ressoar. A dor começa no nosso campo emocional, pega o energético, muitas vezes está mexendo com o espiritual, aí bagunçou tudo. Eu não sou uma pessoa espiritualizada, atenta, eu tenho um monte de coisa na cabeça e todo mundo é assim, o corpo vai gritar. Por quê? Porque já está vindo de outras formas para você olhar em campos mais sutis e você não está olhando, aí vem para o corpo. Aí, veio para o corpo, tá com uma depressão profunda, usa a medicação para te tirar do buraco. E lembra, a medicação não está curando as dores da minha vida que essa depressão está apresentando aqui para mim. E faça o trabalho de buscar ajuda profissional, uma escuta, falar da sua história, falar das suas dores, desencalacrar isso que está dentro de você. Porque é isso que vai te ajudar a pôr uma luz nesse monte de dor e se enxergar mesmo como a protagonista da sua história, uma pessoa que viveu tudo isso, que sentiu tudo isso, que doeu, que tem marcas disso, mas que pode encontrar um caminho novo de viver com essas dores no lugar certo do aprendizado e não do sofrimento. Se você às vezes tem dúvida se está depressivo ou não, você não está depressivo. Porque quando a gente está depressivo, a gente não tem dúvida, a gente nem sabe, às vezes, é alguém que percebe. Tenha isso em mente, né? Que a sociedade, as redes sociais, essa positividade tóxica que as pessoas têm falado muito, nos coloca num lugar de às vezes achar que ficar triste é proibido, que se sentir deprimido é proibido. Eu mesma essa semana fiquei muito mal aqui, aconteceram umas coisas também que não me fizeram bem, mas eu vi que eu fiquei muito mal, fiquei chorando segunda, terça, quarta, e eu que sou a pessoa dos ciclos femininos aqui, esqueci que eu já estava na TPM. A minha TPM explicou. Agora, por que minha TPM trouxe tudo isso? Porque eu já estava assim ao longo do ciclo. Eu já estava meio para baixo, meio triste, já tenho refletido sobre algumas coisas e acentuou para eu olhar para essas questões. Mas, como eu esqueci, simplesmente esqueci que eu já estava entrando na TPM, eu me questionei, falei, o que está acontecendo comigo? Agora, como veio a TPM, ficou mais bem explicado. Mas muitas vezes ao longo do mês a gente pode falar, o que está acontecendo comigo que eu tô mal? Porque a gente está vivendo numa sociedade onde a gente não pode ficar triste, onde a gente não pode ficar mal, onde a gente não pode chorar. E a gente pode e deve tudo, né? Quem assistiu Divertidamente, o filme da Disney, já tem uns 3 anos ou 4 esse filme, não sei, não me lembro, ou mais, não lembro. Tem mais, né? Divertidamente é um filme infantil muito inteligente que todos os adultos deveriam assistir. Por quê? Porque mostra como a alegria precisa sempre, de uma certa forma, da companhia da tristeza. Uma precisa da outra. É bem bonito, mostra isso de uma maneira bem bonita para as crianças e que os adultos não aprenderam, então todos deveriam assistir. Então a gente também tem que se perguntar, muitas vezes a gente acha que está com depressão e não está, né? Por conta disso tudo que colocam na atmosfera, que você pode mais, você pode ser melhor, né? Tudo tem um lado positivo, claro que tem, mas deixa eu chorar, deixa eu sentir, deixa eu sofrer, deixa eu ficar quieta, deixa eu entrar aqui no meu buraco. Se eu não viver tudo isso, eu fico carregando isso. Para fechar,
eu segurei por muito tempo a dor da perda do meu braço, que em dezembro vai fazer 12 anos. Olha, eu vou começar a chorar. É a minha TPM, mas também é um fator para eu olhar, senão não estaria vindo agora, né? Para isso que serve a TPM, para a gente olhar para aquilo que a gente realmente precisa. E a minha postura diante dessa perda foi muito admirada, foi muito ovacionada, porque eu tive uma aceitação com o que aconteceu. E eu vejo que eu fui muito preparada para sofrer um acidente onde eu ficaria sem um braço inteiro e lidar com isso. Obrigada, Sá. E recentemente, no fim do ano passado, no começo desse ano, eu passei algumas situações com a minha deficiência que antes eu passava por cima delas, mas eu passei algumas situações um pouco complicadas, onde eu senti raiva de eu não ter o braço, onde eu chorei por eu não conseguir fazer determinadas coisas que eu precisava fazer pela ausência do braço. E isso me levou a olhar para as minhas necessidades com a deficiência. Isso me levou a entender e assumir, depois de 11 anos, que eu sou uma pessoa com deficiência. E quando eu digo isso, gente, assim, é óbvio que eu sou uma pessoa com deficiência, eu não tenho o braço inteiro. Mas quando eu digo isso, é assumir pra mim que eu tenho necessidades especiais. Que algumas coisas pra mim sempre vão custar mais caro. Que em outras eu vou ter benefícios, porque eu sou deficiente. E isso me fez a olhar o carro que eu precisava para ter mais segurança, para dirigir melhor na estrada, só com o braço, com uma criança pequena, que é minha filha. Isso me fez olhar para algumas praticidades que eu preciso ter na cozinha e que eu não tinha antes. Eu sempre fui pelo lado mais difícil depois que eu perdi o braço, porque eu precisava provar para mim que eu conseguia fazer as coisas. E quando eu descobri a endometriose, em fevereiro, foi a doença que me convidou a olhar para tudo isso. Porque eu sabia que eu estava jogando muita coisa para debaixo do tapete. E com esse conhecimento que eu tenho, ele não seria válido se eu não aplicasse ele para mim, né? Então, uma das dores que a minha endometriose levou a olhar, né? E a minha endometriose está aqui, segundo o meu médico, há mais de 10 anos. E só foi diagnosticada em fevereiro. Porque eu não tinha dor, não tinha ciclo irregular, não tinha nada que todo mundo com endometriose tem, tá? E ela é profunda. Ela é uma endometriose que tá grave. Ela colou os meus ovários. Mas eu tô bem, eu não tenho dor. Porque eu tenho uma série de recursos que eu ensino pra todo mundo, né? Mas em resumo, gente, eu entendi com essa doença, entendi com a tristeza de perder o braço que ela me levou a olhar, tudo isso, que nós não podemos arrastar dores com a gente, porque a vida de um jeito ou de outro vai fazer a gente olhar. Acontece que algumas pessoas estão um pouco mais preparadas para olharem para o seu desenvolvimento, para investirem em autoconhecimento, para lembrarem que nessa vida a gente não vai perpetuar, a gente vai morrer. Eu tenho falado isso bastante nas lives aqui. A gente sempre lembrar que a gente vai morrer, porque quando a gente lembra que a gente vai morrer, a gente sabe o que a gente tem que fazer agora. A gente não fica enrolando para fazer as coisas que a gente precisa fazer, que a gente quer fazer, que a gente merece fazer por nós, sabe? Fazermos por nós. E esse processo todo me levou numa tristeza muito profunda. E eu tô lidando com tudo isso ainda. Então, em muitos momentos, eu me questiono se eu não estou entrando num quadro depressivo. E eu vejo que não. Eu vejo que faz parte do meu processo de mudança, do meu processo de ressignificação do meu acidente, do meu processo de reconexão com o meu feminino, com o meu corpo. Esse é um dos fatores que a minha endometriose trouxe, né? Então, a gente tem que lembrar que tudo isso que tem na internet, né, para motivar, até eu, os trabalhos que eu faço para motivar, eu sou uma palestrante motivacional, né? A gente tem que lembrar que o luto é importante, que a tristeza é bem-vinda, mesmo que a gente não goste, e que não tem nada de errado a gente passar esses processos. Mas se esses processos estiverem longos demais, a gente tem que ficar atento e pedir ajuda, né? Gente, quero lembrar vocês
que o nosso curso principal, o Workshop Online de Ginecologia Emocional, que a Sá escreveu aqui, tá nele. Nesse mês tá com um desconto bem expressivo, tá? Vocês conseguem participar desse curso, que é o mais importante, o mais bonito, que traz essa bagagem pra gente entender, né? O que é esses problemas com menstruação, com TPM, os ginecológicos estão falando da vida da gente. Tá com desconto bem expressivo nesse mês. Vocês podem digitar ciclos aqui embaixo, a palavra ciclos nos comentários, que eu vou mandar o site do curso para vocês conhecerem e participarem também, assim como a Sá, assim como outras estão participando. É um curso que você faz no seu tempo, no melhor momento para você. As aulas são gravadas e a gente vai ter um encontro online que vai ser em setembro, se não estou enganada, tá? Mas é isso. Gente, hoje eu falei aqui sobre tratar depressão sem medicamentos, mas falei de muitas outras coisas importantes no nosso desenvolvimento. Quem chegou agora vai ficar disponível o replay nos Reels logo em seguida. E amanhã, sexta-feira, eu tô aqui com perguntas e respostas ao vivo. Amanhã eu tô aqui para tirar dúvidas, tá bom? Então eu espero vocês. Uma excelente quinta para todas nós. Seguimos juntas, espero vocês amanhã. Gente, vale a pena. Eu não comprei com esse desconto todo e já valeu. Você comprou com desconto maior, Sá, porque você fez a Semana da Saúde Emocional. Eu não sei se você fez o workshop antes. Talvez você tenha feito o workshop e antes, depois veio participar da Semana da Saúde Emocional, né? Mas tá tudo certo. Na verdade, eu digo que o valor desse curso acaba sendo um valor simbólico, porque o que ele entrega valeria muito mais, né? Muda a vida de tanta gente, mas eu preciso ao mesmo tempo manter a estrutura funcionando. Isso vem através da energia financeira, essa estrutura toda de trabalho, de fazer esses conteúdos todos, de elaborar tudo isso. E preciso, ao mesmo tempo, ter trabalhos acessíveis, né? Que oferecem coisas diferentes, que ensinam as pessoas de vários valores, né? Então, tem a Semana da Saúde Emocional, que é R$37. Vocês podem digitar semana aqui. Eu também mando as informações, vocês podem fazer. Tem o livro em todas as livrarias, que é lindo, que traz outro prisma sobre tudo, que é R$ 59,90. Tem na Amazon.com, nas livrarias. Depois a gente tem o Meditar 21, que é R$ 97 aqui, que eu contei. Depois vem a Jornada da Reconexão Feminina, que é um curso de iniciação ao autoconhecimento cíclico. E aí vem o workshop. Quem vai para o workshop direto, já tem tudo o que precisa. O que pode querer depois é, de repente, comprar o Meditar 21, porque gosta das meditações, quer mais meditações. Mas o workshop é o curso top, tá? Todos eles estão no link da bio, ou na pior das hipóteses, no nosso blog de Ginecologia Emocional, tá? Gente, espero vocês amanhã, 12h30, para tirar todas as dúvidas. Amanhã é dia de tirar dúvidas, tá bom? Beijo no coração, até amanhã. Tchau, tchau.